Vamos começar agora uma prática formal de mindfulness. Vamos lá? As práticas formais de mindfulness devem ser executadas em ambientes preferencialmente tranquilos, com pouco ruído e que sejam, antes de tudo, seguros. Jamais pratique meditação se estiver dirigindo ou se for responsável por qualquer grande máquina ou aparelho que necessite a sua atenção. Mantenha-se seguro, pratique meditação da forma correta. Eu queria só comentar uma coisa com vocês, que seria interessante vocês observarem onde se localiza a identidade de vocês, no corpo, né? Então, assim, observem quando vocês estiverem fazendo a meditação, se vocês têm a sensação, né, que vocês estão, de alguma forma, na cabeça, atrás da face. Essa é uma sensação que muitas pessoas relatam justamente pelo costume que a gente tem de achar que a nossa consciência é a nossa mente que está muito associada com o que a gente pensa que é o cérebro, né? E é interessante a gente trabalhar isso na nossa prática de meditação, porque, na verdade, quando nós observamos o nosso corpo, partes do corpo, ou os ruídos que chegam, ou a luminosidade dos ambientes, cheiros, o que quer que seja que esteja sendo o nosso objeto, a gente, na verdade, não está usando a consciência da cabeça, né? Tem outras coisas que estão aí. E isso é um raciocínio interessante para a gente se descolar um pouco dessa percepção que é construída, que não é, na verdade, o que é real, né? A gente constrói uma percepção de que a gente é algo isolado do resto, a gente não é parte do todo, e, na verdade, nós somos, e que o eu, aquilo que a gente identifica como eu, está na cabeça, né? Então, fica aí para vocês, esse comentário para vocês observarem nas práticas que vocês fizerem aqui e nas práticas que vocês fizerem em outros momentos, tá ok? Então, vamos fazer o que sempre fazemos. Vamos buscar uma pose que seja razoavelmente confortável, que nos sustente, que nos ajude a aguentarmos, né, ficar o máximo possível parados, mas ao mesmo tempo com um certo grau de conforto. E vocês podem fechar os olhos ou suavizar o olhar, como preferirem. E se por algum motivo você estiver se sentindo muito agitado nesse momento, se tiver acontecido alguma coisa pouco antes de estarmos aqui, né, que te agitou, procure respirar algumas vezes, mais devagar, levando o ar até a base dos seus pulmões. Você pode expirar bem devagar. Esse movimento respiratório de expirar muito devagar ajuda a acalmar o nosso sistema nervoso, nos ajuda a sair de um estado de grande excitação e entrar num estado que nos ajuda na nossa meditação. E à medida em que você se sentir mais tranquilo, mais aberto para meditar nesse momento, traga à sua mente a sua motivação para estar aqui, a sua intenção para estar aqui. E vamos nos abrindo então para esse momento, para essa prática.
observando o que se apresenta para nós, seja em termos de linguagem, de imagens, sensações. Nesse momento, vamos notar os estímulos que nos chegam do ambiente e como nós os percebemos na nossa consciência. Notando os sons, os diferentes tipos de sons. Sons que estão contínuos, sons que emergem, vozes, o ruído de carros. Abrindo também a consciência para as sensações térmicas, as temperaturas que são percebidas pelo seu corpo. Veja se você nota diferentes temperaturas em diferentes partes do seu corpo. Note também as sensações de luminosidade. Mesmo com os olhos fechados, é possível notar a luminosidade do ambiente. Veja se há cheiros no ambiente nesse momento, se chega até você algum aroma. E eu te convido agora a notar as sensações nas partes do seu corpo que estão em contato com alguma superfície. Talvez você possa notar sensações nos pés, o contato dos pés contra o chão, sensações que emergem dos pés calçados. E essas sensações podem ser as mais diversas, podem estar ligadas a algum tipo de pressão, ou sensações térmicas. Formigamento. E note as outras partes do seu corpo que estão em contato com a superfície. O assento, talvez as suas costas, as mãos. Eu te convido a notar a sua respiração. Procure identificar em qual parte do seu corpo você tem uma melhor percepção da sua respiração nesse momento. Talvez seja na região das narinas, ou na garganta,
no peito, na base das costelas, abdômen, qualquer que seja a área do seu corpo, procure notar as sensações na inspiração e na expiração. E veja se é possível para você notar um ciclo completo de respiração, acompanhando as sensações desde que o ar começa a penetrar pelas narinas até quando ele sai pelas narinas. E sem criar nenhum modelo conceptual, sem necessidade de linguagem, se isso não for importante para o seu processo pessoal, procure notar os diferentes estímulos que você percebe nesse momento. Externos e internos ao seu corpo. E caso você se perca no processo, escolha uma âncora, a sua respiração, algum ponto específico do seu corpo, ou algum estímulo externo. Procure estabilizar a sua atenção e depois se abra novamente para as diferentes percepções, diferentes sensações, talvez haja emoções, ou até mesmo o discurso interno, o que quer que se apresente para você nesse momento. E procure se manter com uma atitude de curiosidade, de abertura, sem julgamento. Nosso trabalho na meditação é abrir a nossa consciência, independentemente dos estímulos que são percebidos.
Se você se perder em pensamentos, procure notar para onde vai aquele pensamento, assim que você o percebe. E volte a manter a sua abertura, a sua consciência sem escolha, procurando apenas notar o que surge para você na sua consciência. Sons, sensações físicas, emoções. Os pensamentos, inclusive. Se você sentir um pouco de sonolência, você pode buscar alongar a sua coluna, sentir a coluna e retomar a sua observação. Se você notar um discurso interior, não tem problema, procure examinar esse discurso, de onde ele vem.
Se você perceber uma sensação de tédio, procure usar essa sensação como seu objeto de observação. Onde está? De onde vem? Veja se, ao levar a sua atenção para um objeto específico, para uma âncora específica, se a sensação de tédio se dilui, se ela persiste. Observe no corpo, onde ela aparece. E deixando o espaço da percepção aberta, da consciência sem escolha, eu te convido agora a fazer um escaneamento pelo seu corpo, começando do topo da cabeça e observando as sensações, sejam elas quais forem, que se manifestam no seu rosto, crânio, pescoço, os ombros, braço esquerdo e mão esquerda, braço direito e mão direita, no peito, abdômen, as costas, região pélvica, perna esquerda, pé esquerdo, perna direita e pé direito. Observe as sensações globais do seu corpo. E volte agora a sua atenção para a sua respiração, sem controlá-la, apenas seguindo o seu ritmo natural respiratório, as variações, e observando as sensações associadas à sua respiração. Qualquer que seja a natureza dessas sensações.
Note se as sensações mudam, se associado a uma sensação observada a partir da respiração, também se manifesta de outra maneira no seu corpo. E leve agora a sua atenção para os pontos de contato do corpo com alguma superfície. Notando mais uma vez as sensações nas mãos, nas costas, no assento, pés. E vá se abrindo às sensações que são geradas a partir de estímulos do ambiente, sons, sensação de temperatura, movimentação do ar, luminosidade, cheiros. E vamos trazendo suaves movimentos ao corpo, movendo mãos e pés, movendo a cabeça de um lado para o outro, esticando o seu corpo, ampliando o movimento, alongando-se. E finalmente abrindo os olhos e encerrando a prática. Esta foi uma prática meditativa oferecida pelo programa Pausa para um Respiro.